aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí o teu like, deixa a tua inscrição, deixa aí o teu comentário, tá certo? Como vocês puderam ver, eu tava subindo de casaco. Tive que tirar o casaco, embora hoje esteja um dia frio e bem agradável, na verdade. Tive que tirar o casaco porque não tem possibilidade de subir essa ladeira aqui sem transpirar, tá certo? E o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: não se importe com as críticas. As críticas vão surgir de uma maneira ou de outra. Se você não estiver fazendo nada, vão te criticar, né? Tem uma frase que fala: só não é criticado quem não faz nada. Na verdade, eu acho que só é criticado quem faz algo. Mas na verdade, se você também não fizer algo, também vão te criticar. As críticas vão surgir de uma maneira ou de outra, não importa. Então cabe a você ter o discernimento e o entendimento para saber quais críticas te servem e quais críticas não te servem. Porque tem muito comentário. Eu falo comentário, não tô falando de comentário de vídeo não, tô falando de comentário de vida. Tem gente que comenta cara a cara com você. Tem muito comentário maldoso disfarçado de crítica. Então cabe a você ter o entendimento e o discernimento para saber, como eu disse, o que te serve, o que não te serve. Que embasamento e que experiência de vida a pessoa tem naquele assunto ali, para que ela possa compartilhar, para que ela possa acrescentar algo de verdade. Como eu disse, tem críticas, comentários que vão ser genuínos no sentido de boa intenção. Eles vão ser genuínos e autênticos e verdadeiros, numa tentativa de talvez acrescentar algo. Às vezes não, às vezes só é a opinião da pessoa, ela só quer dar uma opinião, porque o ser humano tem essa necessidade, não tem como negar. Eu, você, todo mundo, a gente tem, ainda mais no mundo de hoje, a gente tem essa necessidade de dar opinião sobre as coisas. Algumas pessoas mais, outras menos. Eu confesso que eu tinha muito mais. Hoje eu prefiro 1000 vezes falar de coisas das quais eu tive vivência e tenho vivência, de coisas que eu aprendi, estou aprendendo, tenho pretensão de aprender e, sobretudo, sempre considerando que mesmo as coisas que a gente já aprendeu, muitas dessas coisas, elas são mutáveis, tá certo? Muitas são mutáveis, então, consequentemente, a tua opinião também pode e deve mudar. Deve acompanhar essa mutação que é normal à vida de todos, para que você não fique muitas vezes com uma opinião obsoleta e que não serve mais, que não se aplica mais, tá certo? Tem uma história que eu acho muito interessante, não sei se vocês já ouviram, talvez vocês já tenham ouvido da maneira que eu ouvi, e alguns podem ter ouvido de maneira um pouco diferente. Mas eu ouvi há pouco tempo, eu já tinha ouvido há algum tempo atrás, não sei se é a mesma pessoa contando, e ouvi recentemente, que é o seguinte, inclusive era um pregador, era um pregador falando de um pregador, salvo engano, americano. E ele dizia o seguinte, que esse pregador estava caminhando no bairro dele, nos Estados Unidos, não sei qual a cidade, acho que ele fala no vídeo, mas eu não lembro. Ele estava caminhando no bairro dele, ele foi abordado por uma pessoa, um possível vizinho dele, abordou de maneira muito ríspida, de maneira muito grosseira, e foi extremamente mal educado e ofensivo com esse pregador. Provavelmente não gostava das pregações, não sei o que se passou na cabeça da pessoa. Eu sei que a pessoa foi ríspida, grosseira e ofensiva com esse pregador. Ele ouviu tudo que a pessoa tinha para dizer com tranquilidade, escutou tudinho, acabou, continuou o caminho dele. Um pouco mais à frente, outra pessoa abordou esse pregador, uma mulher abordou esse pregador,
falou, você não é o fulano de tal que prega na televisão, no rádio? Ele falou, sim, sou eu, da mesma maneira que ele fez anteriormente. Sim, sou eu. E essa mulher agradeceu muito, muito para ele, pelas pregações que ele fazia. Disse que essas pregações salvaram a vida da filha dela. Ela contava isso para ele em prantos. E ele fez da mesma maneira. Ouviu tudinho e foi embora. Entende? Então isso me remete àquela máxima e o que eu comecei a falar nesse vídeo. Não se importe com as críticas. Não deixe que as críticas te paralisem. E também, por outro lado, não deixe que os elogios também te paralisem. Porque muitas vezes você se sente muito confortável com elogios e meio que estagna o teu crescimento. Porque você está ali confortável, aí você pensa, vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Não que você não possa continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. Só que é necessário que você evolua também. Que você acrescente coisas, que você incremente, para que você cresça em todas as áreas. Eventualmente eu falo, né, as que vêm à mente, as que são mais importantes, as que a gente lembra num primeiro momento, que você cresça espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente. Eu acho que tudo está meio agregado, né? Há um tempo atrás não se falava muito, talvez já tenha, sei lá, um tempinho legal, mas há um tempo atrás ninguém falava em inteligência emocional, né? E na verdade a Bíblia já fala disso há muito tempo, que são os frutos do Espírito. Então essa é uma das coisas mais importantes. Olha, ontem muito por acaso, uma mentira que não foi por acaso, mas ontem eu fui num culto, não era para eu ir nesse culto. Eu costumo ir, logicamente. Quem me conhece sabe, né, que é logicamente. Quem não me conhece talvez não saiba. Mas ontem eu fui resolver uma questão burocrática, tá? Numa igreja que não é a igreja que eu frequento. E aí o rapaz falou assim, olha, não vai poder ser agora e tal, mas você não quer... Tava rolando um culto já. Isso era cerca de 11h30 da manhã, tá? 11h30 da manhã. E aí ele falou, olha, você vai ter que esperar um pouquinho e tal. Que eu realmente tinha chegado cedo. Cheguei para garantir, eu preferi me antecipar do que atrasar. E aí ele falou assim, você não quer ficar? Ele não era pastor, mas ele era da igreja lá. Tem uma ligação lá com aquela instituição na qual eu fui. Ele falou, você não quer ficar? Aproveita, assiste o culto. E aí quando terminar, o culto não estava cheio. Referente ao tamanho da igreja e ao espaço lá, as cadeiras, não estava cheio, mas devia ter, eu vou chutar aí 70 pessoas. Então tinha um grupinho de pessoas legal, tinha um número legal, embora não estivesse lotada a igreja. E aí dentro da pregação o pastor falou num dado momento lá algo que eu falo muito até, não aqui nos vídeos, vou falar agora talvez num vídeo pela primeira vez, mas ele abordou esse tema inteligência emocional. E aí ele falou que é muito mais válido para a tua vida você ser longânimo, sabe? Você ser um cara calmo e tranquilo, dono das suas emoções. Pensei que tinha um bicho ali no mato, mas não. Que aqui tem alguns bichos aqui, né? Enfim. É preferível que você seja dono das suas emoções, dono de si, que você saiba, se você não sabe, aprenda a controlar as suas emoções, tá? Muitas vezes você pode achar que determinadas coisas que você fala não é nada, tem nada demais, e aquilo, vamos dizer que na pior das hipóteses, pode minimamente atrair uma coisa negativa para a tua vida. Mas voltando lá ao que o pastor disse ontem, ele disse que é preferível você ser longânimo, dono de si, que controle as emoções, porque no mundo que a gente vive hoje, e o que eu vou falar aqui agora
Você que está me assistindo sabe perfeitamente bem disso. Basta que você veja um pouquinho de jornal, leia alguma coisa, que você sabe que o que eu vou dizer é verdade. É uma coisa que infelizmente está cada vez mais banalizada por coisas muito pequenas. Foi o que ele falou ontem lá. Você leva um tiro na cara aí no trânsito. Não é só no trânsito não, mas no trânsito, por exemplo, no trânsito você leva um tiro. Se não for na cara, em outra parte do corpo. Que Deus te livre disso. Que Deus nos livre disso. Mas tá assim. Então às vezes tu toma uma fechada aí, você sabe que você tá certo, que o cara que te fechou tá errado, mas você releva, deixa pra lá. Pra que você vai xingar o cara? Você não conhece o cara. E não é, sabe, não é questão de dizer assim, ele pode ser um policial, ou ele pode ser um bandido. Não é essa a questão. Independente da função profissional que ele exerça, caso ele seja um policial, um homem da lei, instituído pelo Estado para prover a segurança e o bem-estar, não é essa a questão. Ou ser do outro lado, né, um transgressor da lei, independente disso, ele pode ser ele pode ser um vidraceiro, ele pode ser um cara que vende picolé, ele pode ser qualquer pessoa, só que ele pode ter posse. E aí eu digo pode ter posse, não significa que é legal. Ele pode ter uma arma legal ou ilegal. Ele pode ter uma arma no carro, e aquela coisinha que você falou, mínima às vezes, pode pesar tanto no ouvido desse cara, que pode ser um indivíduo que não controla as emoções, que aí ele pode descarregar a arma em você. Que Deus te livre disso, como eu falei, só para exemplificar o que foi dito ontem. Então é isso. O que eu iniciei falando e fiz uma pequena curva, mas basicamente é isso. Não se importe com as críticas, continue, prossiga para o que você acredita, examine se isso é um propósito na tua vida, se isso tem relação com o teu propósito. Como é que você faz isso? Orando, primeiramente orando, que orar nada mais é do que conversar com Deus. Muita gente, eu sei porque eu leio, muita gente não sabe orar, não sabe como orar, acha que tem que ser algo específico, algo que faz da maneira que você quiser. Ora como você quiser, ora da maneira que te fizer bem. Conversa com Deus, entendeu? Expõe a tua situação para Deus, seja em pensamento, seja de forma falada. Ora, conversa com Deus, avalia os teus propósitos, e o que vem de fora também, das coisas externas, o que agrega para o teu propósito, tá certo? Seja uma pessoa que domina os teus sentimentos, emoções, entendeu? Tenha frutos do Espírito. E é isso. E não se importe com as críticas, e também não se importe com os elogios. Não faça das críticas um paralisador para a tua vida, e não faça dos elogios algo que te deixe muito confortável para não avançar. Tá certo? E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. A única coisa que eu vou fazer, talvez eu faça algumas imagens só para incrementar aqui o vlog. Eu devo ir comprar pão, e aí de repente faço algumas imagens lá, eu comprando pão, tá bom? Se eu não fizer, caso eu não faça, o vídeo encerra por aqui mesmo. Um forte abraço a todos. Like, comentário, inscrição, tá certo? E novos vídeos virão. Tchau. Geraldo 10,98. Ainda tem o quibe ou almôndega. Quibe ou almôndega Bovisa na promoção, gente, ó. Quem não pegou a promoção, mais alguém para garantir? Vai levar pão de queijo, né? Pão de queijo da promoção, Renan, por favor.
Valeu somente a R$10,98, R$10,98 no pão de queijo. Para quem ainda não pegou, vale a pena você aproveitar o preço. Para a pão de queijo São Geraldo, na promoção, valendo somente a